vamos falar um pouco sobre discipulando pessoas da alta sociedade. Colocou um estudo de caso, porque é algo que aconteceu conosco ali na Igreja do Belém. Vou contar para vocês um pouquinho do que passamos ali o que estamos fazendo, né? Discipulando ali num escritório de advocacia que fica no shopping Cidade Jardim. Esse shopping ele tem umas características arquitetônicas bem bonitas, é bem interessante. As lojas ficam algumas a céu aberto e eles têm uma definição de si mesmo, né, que eles falam qual é a característica do shopping, que é interessante. Eles colocam, então, considerado um dos mais luxuosos empreendimentos comerciais de São Paulo, o shopping Cidade Jardim foi inaugurado em maio de 2008, com arquitetura inspirada lá no shopping de Miami, decoração sofisticada e ambientes a céu aberto. Tem 180 lojas, algumas delas aí são renomadas, né? Carolina Herrera, H-Stern, roupas da Armani, uma loja da Daslu, entre outras aí. Como fazer para levar o Evangelho para pessoas que estão trabalhando, morando ou convivendo ali? O que pensam essas pessoas? Como a gente vai chegar a esse ambiente? É isso que a gente vai contar um pouquinho para vocês, né? Hoje nós temos um culto no 17º e 18º andar. O shopping fica aqui embaixo e aqui é chama-se Cidade Jardim Corporate Center, 17º e 18º andar. É um escritório de advocacia do Dr. Marcos Martins. Ele tem 42 advogados ali e ele é empresário de diversas áreas. Não está no Brasil agora, senão talvez até pudesse estar em algum momento aqui conosco, mas temos feito um trabalho ali muito interessante. Como que tudo começou? É o que eu vou falar para vocês aqui hoje, né? Bom, primeira coisa é a seguinte, não é minha característica estar com essas pessoas com facilidade. Eu sou, como a maioria da igreja adventista, venho de uma comunidade ruralista, né? Nasci lá em Itatiba, cidade que só o pastor Olair aqui talvez conheça. Nascemos lá, nos batizamos no mesmo dia. Só estou falando assim para contar como que eu cheguei aqui, né? No mesmo dia, rapaz. Terrível, né? Aí o irmão dele, casado com a minha irmã, é quem trouxe a igreja praticamente aqui para a gente, não foi? Então ele foi nos evangelizar. Oi? Sim. Ele foi nos evangelizando e a certa altura nós nos batizamos e eu trabalhava no Banco Real. Perdi meu pai com 5 anos de idade, em 1976, e aí depois eu fui trabalhando muito cedo, trabalhei no supermercado, depois trabalhei no banco, e esse camarada aqui, uma vez, ele não sei se ele tinha intenção disso, mas ele colocou nas minhas coisas, nos meus livros lá, um livro, A Obra daquele Outro Anjo. Não sei se vocês sabem disso. Colocou lá o livro e eu peguei e comecei a ler aquilo, fui me interessando, mas não falei nada para ele. E ele saiu de onde ele estava trabalhando e foi comportar. E eu gostei do estilo de vida que ele estava levando, mas fui lendo o livro, quem já viu, né? Metade é um anjo, metade é um colportor, a obra daquele outro anjo. E comecei a pensar em colportagem. Um dia eu pedi as contas do Banco Real, saí de lá, e daí me chamaram lá, não sei quantos psicólogos, uns 3 ou 4, vieram falar: você está louco, rapaz, vai virar testemunho de Jeová, vai sair vendendo livro, que loucura é essa? Mandaram chamar minha mãe, que eu tinha 17 anos, falei: não, estou fora, não quero mais saber disso aí, vou fazer outras coisas na minha vida. E lá na comportagem, comportamos aí 3 anos como efetivos, lá que eu decidi depois fazer teologia. Nunca imaginei trabalhar com classe alta assim. São coisas que Deus coloca na nossa mão, que nós temos que aproveitar a oportunidade. Então eu quero contar para vocês como que isso aconteceu, como que a gente realiza um culto toda quarta-feira às 10h30 com esse grupo aqui, ó. Um dia, essa jovem aqui, a Fabiana, fazendo lá o curso dos módulos de discipulado na Igreja do Belém, percebeu que ela tinha que fazer do talento dela um ministério. Como que é o discipulado do Belém? Acho que é ali que tudo começa, então vale a pena a gente pensar. Eu já herdei esse trabalho. O pastor Valdomiro Alves começou. Eles começaram a pensar na Igreja do Belém como uma igreja um pouco mais diferenciada das demais aqui da capital.
Era uma igreja conservadora, excelente igreja, tremenda igreja. Dela surgiram muitas outras. Segundo alguns historiadores, ela foi a segunda igreja da capital. Primeiro foi a Igreja Central Paulistana, Adventista do Sétimo Dia, e depois a Igreja do Brás, que depois se tornou a Igreja do Belém. E dali saíram muitas outras e grandes líderes, homens que já trabalharam, inclusive, na Conferência Geral da nossa igreja. Um deles, inclusive, agora trabalha lá, Marcos Bonfim. Pastor Josué de Castro, entre outros grandes pastores, né? E eles decidiram, então, mudar, tirar da igreja aquela característica departamental e colocar uma característica mais ministerial. Eles queriam que as pessoas trabalhassem segundo seus dons. Como fazer isso? Alguns processos que foram dados, alguns passos que foram dados. Primeiro, para ter mais gente na hora da escola sabatina, que é onde seria feito o discipulado, eles decidiram, como um teste, passar o culto para a primeira hora e a escola sabatina para a segunda. Já foi motivo de guerra, vocês imaginem, né? Uma igreja quase que centenária, mudou ali. Então agora começa o culto. Mas eles perceberam que deu certo para aquela igreja, porque eles tinham agora terminado o culto, quase que 100% daqueles que estavam no culto ficavam na igreja, ficavam na escola sabatina. E durante o momento da escola sabatina, a ideia foi implantar um módulo de discipulado. Eram 4 módulos. No meu tempo lá, durante esses 6, quase 7 últimos anos. Como que foi essa minha experiência? O módulo 1 são 9 lições, onde eu fico lá com a igreja. Estou dizendo no presente, mas agora já não estou mais lá, né? Estou na igreja do Tatuapé, mas faz pouco tempo. Então o pastor fica ali. Recebe principalmente hoje os visitantes. Mas no começo do processo, não. Toda a igreja deveria passar pelos módulos de discipulado. 9 semanas falando sobre doutrinas básicas. Pula então para o módulo 2. No módulo 2 é um pouco mais sofisticado. Eles têm agora a Bíblia a mais. Todos os estudos são feitos, muito bem feitos, com PowerPoint ou outro tipo de plataforma. Muito bem feitos. 2 professores que também nós temos a alegria de ter lá no Belém, que passaram por formações em teologia. Então, eles sabem fazer, muito bons realmente, voluntários, além do secretariado, né, que são 2 ou 3 pessoas que se comprometem em trazer as pessoas da igreja para o módulo 2. Fez o módulo 1, automaticamente passa para o 2. Ali são doutrinas mais aprofundadas. As 2.300 tardes e manhãs, os usos e costumes, santuário, dízimo e assuntos um pouco mais aprofundados. Pois não? Esses módulos aconteciam em classes menores? Classes. A igreja passou por uma tremenda reforma justamente para proporcionar pelo menos 3 salas que seriam ao mesmo tempo, módulo 1, 2 e 3. O módulo 2, terminadas as 9 lições, ele envia então os alunos para o módulo 3. Começa o módulo 3 com um teste de dons, preparado pelo NUNCE. Quando vem o crivo da Universidade Adventista, fica um pouco mais fácil de você vender o peixe, né? São acho que 160 perguntas, eu não me lembro. Não é o melhor que existe, mas também não é o pior, é talvez o mais qualificado que nós temos no meio adventista. Se surgir alguma coisa melhor, a gente está sempre disposto a conhecer. Você entra no site do UNASP e baixa aquilo ali e faz. Numa semana você dá o formulário para eles, na outra semana você dá a devolutiva. A partir daí forma-se um banco de dados. Esse banco de dados é alimentado pela secretaria da igreja e me informa de quem tem os dons para a liderança na igreja. Isso facilita muito numa comissão de nomeações, a chegar a um ponto que quase você não precisa dela. As comissões de nomeação lá nomeações são extremamente leves e agradáveis. Porque você tem um banco de dados e os líderes vão surgindo em qualquer momento. Você não precisa chegar no momento da comissão de nomeação para inserir um novo líder. Eles vão entrando ali e vão trabalhando. Depois de fazer o teste de dons no módulo 3, além de algumas doutrinas um pouco mais importantes também, que nós temos ainda na igreja, é ensinada a pessoa a estudar a lição da escola sabatina, as devoções que existem, a história profunda da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e começam então os apelos para aquelas pessoas que ainda não estão em nenhum tipo de ministério, para conhecerem os ministérios.
Aí você leva naquela sala o diretor dos desbravadores, diretor de asa, diretor de escola sabatina, um ancião, que vai falar da sua missão para a igreja. Qual é o pensamento desse módulo? Você está fazendo com que o líder defenda a sua postura e se qualifique para se defender. E está vendendo a ideia para outros que podem surgir dali como líderes. Terminadas essas 9 lições, vem o módulo 4. Daí você sai de salas e vai para a igreja. É uma classe de escola sabatina. Nessa classe de escola sabatina, eles vão aprender o básico. Eles um dia vão cantar lá na frente, se tiver o dom. Eles vão falar numa carta missionária. Eles vão pregar numa quarta-feira. Eles são incentivados ao trabalho, mas especialmente são inseridos num pequeno grupo. Dali eles já saem com a visão clara de pequenos grupos, porque a Igreja do Belém funciona muito bem em pequenos grupos. São pequenos grupos estáveis que estão lá presentes há 7, 10, 15 anos e que realmente discipulam. É um lugar onde as pessoas se sentem realmente parte da igreja. E num desses projetos aí surgiu então o desejo no coração desse pessoal, da Fabiana principalmente, eu tenho certeza disso, de pregar o Evangelho. Um dia ela estava com o chefe do escritório, o Dr. Marcos Martins, e eles estavam conversando sobre uma peça que eles estavam defendendo, e de repente vem o nome de Deus. Ela percebeu aquilo e começou a falar sobre religião. Descobriu que ele era presbiteriano, ele é presbiteriano, e ele falou de um sonho que ele tinha, de dar continuidade a um projeto, de ter um culto semanal no escritório. E ele chamou então aquele projeto de Café com Deus. Falou isso para ela, ela falou, olha, doutor, eu não tenho condição, talvez nem meu marido, mas tem meu pastor lá da igreja, se quiser a gente pode conversar. E aí que a gente foi lá no shopping, então, ele me convidou para um almoço. Tratamos então os planos, fizemos as tratativas, um homem muito culto, ele é formado pelo Mackenzie, professor da PUC, tem essas diversas empresas, o CEO dele, que é o Dr. Jaime aqui, pelo que eu entendo ali, tem um currículo um dos melhores, formado na Universidade de Lisboa, sua pós-graduação, tem o Dr. Tiago aqui defendendo a sua tese também agora na Universidade de São Paulo, entre outros aqui. Então, um grupo muito qualificado. E ele falou, olha, gostaria que fosse algo muito religioso, feito por um pastor, mas que a gente não tratasse da doutrina que se choca. Ele falou, porque eu sou calvinista, eu creio na predestinação bíblica. E agora? Você fica numa situação difícil com o nosso pensamento histórico adventista, que você pensa assim, eu vou até você para propor a minha verdade. E ele estava dizendo, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Dá para a gente trabalhar? Eis a grande questão. O que você faria? Depois dá para a gente ver aí os resultados disso tudo, né? Tive que parar e pensar um pouquinho, justamente com a igreja, com os membros, sobre se existe realmente essa questão de modernismo, pós-modernismo, o pensamento relativo, você tem sua verdade, eu tenho a minha, eu não sei o que você pensa sobre isso. Mas existe muita literatura que defende a ideia de que isso existe e que nós precisamos nos enquadrar e conhecer o pensamento pós-moderno. E é sobre isso que eu queria falar com vocês um pouco, sobre como discipular uma mente pós-moderna num mundo tão complicado como a gente está, principalmente se for da alta sociedade, né? Olha o que Ellen White fala sobre a importância de evangelizar classes altas. Deus está buscando pessoas entre as da alta classe, da mesma maneira que entre as humildes. Muitos há, como Cornélio, homens a quem ele deseja ligar a sua igreja. As simpatias desses homens são para o povo do Senhor. Esforços especiais se devem fazer por essas pessoas, que se acham em tão grande risco devido às responsabilidades e à convivência que têm. Ela destaca aqui então os riscos das responsabilidades, que talvez tirem a espiritualidade da pessoa, e a convivência. Muitas pessoas que pensam igual e por isso estão nesse patamar da alta sociedade. Esforços especiais devem ser feitos. Não é coisa comum, tem que ser diferenciado, tem que ser especial. Dr. Gary Krause, diretor da Missão Global da Associação Geral da Igreja, ele nos dá aqui uma clara visão do pensamento global da igreja hoje sobre esse assunto.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia está despreparada para enfrentar o desafio missionário do século XXI. Somos uma igreja que emergiu de uma realidade rural. Lembra que eu falei para vocês da minha história? Viemos uma realidade rural, mas que agora é confrontada com o mundo urbano. Estudiosos dizem que em meados de 2017, pela primeira vez, a maioria da população do mundo passou a viver em cidades. Então hoje, pela primeira vez, em 2018, temos mais gente nas cidades do que no campo. Devido ao nosso início como um movimento bíblico, sempre tivemos orgulho de nos chamar o povo do livro. Isso é verdade, né? Somos o povo da igreja, o povo da verdade. Uma igreja que enfatiza a importância de se acreditar na verdade. Contudo, hoje enfrentamos um novo desafio. Uma sociedade na qual as afirmações da verdade não fazem sentido para um número cada vez maior de pessoas que chamamos de pós-modernas. Isso aqui, então, está sendo dito por um líder da Associação Geral da nossa igreja. Existe esse pensamento, essa mente pós-moderna, de pensamento relativista. Ou seja, a tua verdade é tua, a minha é minha. Como trabalhar com isso? Como que nós vamos avançar? Precisamos entender um pouquinho como que isso surgiu, né? Vamos entender como que a escola de sociologia, a filosofia falam que, ou mesmo a história, fala sobre a existência do pós-modernismo. Temos que ir ao passado e entender o que foi o iluminismo. O iluminismo foi um movimento contrário ao absolutismo, que era aquele pensamento baseado nas crenças da Igreja Católica, que tudo era Deus que resolvia. O Papa era a última palavra, Deus era a última palavra. Mas o povo não tinha acesso à cultura, não tinha acesso ao conhecimento. Isso fazia com que a mente do clero fosse passada para a igreja. E a mente do clero era abusiva, segundo os iluministas. Então eles dizem o seguinte: esse foi um tempo de trevas. E vieram então os grandes pensadores. E os pensadores começaram a fazer com que a mente fosse elevada, fosse se aclarando, até que veio Descartes e diz: cogito ergo sum. Penso, logo existe. Logo acontece, né? Se eu não pensar, não tem como eu afirmar. Se eu não souber como que isso aqui é feito, não posso falar que é feito de gesso, que é feito de pedra, que é feito de água. Eu tenho que pensar. E aí eles ensinaram, então, o pensamento. Esse foi um movimento de busca da verdade. Século XVII, século XVIII. Aí surge a Igreja Adventista com base no quê? Na verdade. Na verdade, o povo do livro. Temos a verdade. E começamos a pregar. E foi crescendo, o grande movimento milerita. Depois o movimento do santuário, a pregação do santuário, pregação sobre a saúde, o movimento adventista educacional foi crescendo, a verdade. Só que o mundo vai mudando, e chega um ponto agora que as pessoas acham que você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Tudo é relativo. O iluminismo levou ao modernismo, né? Foi um período de tempo, aí, segundo eles, que vai começando ali na Revolução Francesa, até os mais modernos estudiosos aí dizerem que terminando em 1989, com a queda do Muro de Berlim. O que era o modernismo? O movimento modernista baseou-se na ideia de que as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design, organização social e da vida cotidiana tornaram-se ultrapassados. Então a gente ouve as pessoas falarem assim: nossa, no passado demorava 100 anos para mudar um estilo de roupa, 50 anos para mudar o estilo de cabelo, e agora a coisa é muito rápida. O mundo mudou. No tempo do modernismo eles começaram a falar: olha, o que vocês pensam está ultrapassado, temos que mudar. E que se fazia fundamental deixar de lado e criar no lugar desses pensamentos uma nova cultura. Aí foram desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo a busca do que é belo, do que é bom, do que é novo, um movimento moderno, argumentativo, e segundo agora os historiadores, surge o pós-modernismo.
que é o pós-modernismo? A pós-modernidade é um conceito da sociologia histórica que designa a condição sociocultural e estética dominante após a queda do Muro de Berlim. Eles chamam isso também de uma cosmovisão, que é difícil de explicar, de dar uma explicação simples. Depois eu pego. Uma explicação simples, mas que ela existe, né? O colapso da União Soviética, a crise das ideologias nas sociedades ocidentais no final do século XX. Com a dissolução da referência à razão, como uma garantia de possibilidade de compreensão do mundo através de verdades relativas. Eis aí o problema, né? O uso do termo tornou-se corrente, alguns acreditam que existe, outros que não. O pós-modernismo, ele é algo pejorativo, ruim, ou ele abre oportunidades? Aí depende de quem quer ganhar ou perder. É aquela história, né? Que uma empresa de calçados mandou 2 vendedores para a Índia, não é? Um para o norte, outro para o sul. O primeiro telefonou de lá e disse assim: não mandem sapatos para a Índia, aqui ninguém usa sapato. O outro disse: mandem sapatos para a Índia, aqui ninguém usa sapato. É uma questão da sua visão. Se mudou, a verdade hoje é relativa, você vai ter que entender como funciona o pós-moderno. O pós-moderno é mais sensitivo, não é tão racional, ele quer sentir, ele quer experimentar. Nós vemos aí 3 grandes oportunidades para você trabalhar com a mente pós-moderna. A crença numa verdade relativa gera 3 grandes oportunidades para o discipulado. Primeiro, eles estão buscando uma experiência real e espiritual. Lembra que eu falei para você que o Dr. Marcos disse? Ele falou: olha, nós queremos ter um culto, mas não com estudos bíblicos. Nós queremos conhecer Deus, queremos falar de Deus, mostrar Deus para as pessoas, porque ali no escritório quase todos defendem ou o espiritismo ou o ateísmo, não creem em Deus, não tem religião. A religião é uma coisa relativa, é bom para você, mas não para mim. É uma verdade sua, não é uma verdade minha. Isso dá uma grande oportunidade. A busca por uma experiência real espiritual lhe possibilita que você experimente de verdade o cristianismo. Não apenas o conhecimento da verdade as pessoas estão procurando, mas as consequências da verdade. Olha que interessante, esses dias eu fui fazer um casamento, não sei quem conhece aqui, a igreja do Riacho Grande, ela fica perto de uma represa aqui em São Paulo. E aí ali na frente tem um salão, um lugar de eventos, uma chácara de eventos, né? E aí fizeram um casamento lindo, mas lindo, 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 um lugar maravilhoso. E colocaram o altar ali, perto da água. Então eu fiquei lá com a água, né, da represa atrás de mim, uma floresta bonita, e os convidados e os noivos aqui. Nós não percebemos, ninguém percebeu, mas lá de longe tinha alguém, um casal, num jet ski. Quem percebeu isso aí? Estavam andando lá de jet ski. Quando a noiva entrou, e o noivo também, entraram e ficaram na minha frente, e se posicionaram aqui, um casal, para cantar o primeiro hino, o camarada do jet ski veio com tudo, fez uma onda e deu-nos um banho. Abençoado. Queimou na hora o som, pegou fogo ali. Eu falei, sem som, numa situação igual a essa, todo mundo esperando a reação da noiva, alguns ficaram desesperados, saíram correndo, começaram a xingar. Eu falei, gente, calma, né? Eles pensam que eles estão felizes fazendo isso, mas nós estamos muito mais felizes que eles. Vamos dar uma salva de palmas aqui para eles, como se fosse um jeito para retomar a situação. Eu falei, nós vamos continuar normalmente. Eles cantaram a capela, fiz o casamento, foi um dos casamentos mais lindos que eu já vi. Interessante que alguém lá no escritório desses 42 advogados, eu não tenho Facebook, não consigo administrar esse negócio. Não consigo. Isso toma muito tempo para mim, não dá. Então não tenho. Alguém pegou uma foto, eu não sei se a pessoa não estava no casamento, porque eu reconheceria. Pegou uma foto daquilo e colocou nas redes sociais do pessoal do escritório. E escreveu lá assim, olha que legal o nosso pastor. Olha que interessante.
O que eles estão querendo? Não apenas o conhecimento da verdade, mas as consequências da verdade. Então alguém deve ter falado que de uma desgraça a gente conseguiu tirar um casamento legal do mesmo jeito. E a foto era muito legal. Não dava nem para perceber que a gente estava respingados de água. Mas o que me interessou foi isso. Olha aqui, o nosso pastor. Então é isso que as pessoas estão procurando, ó, uma experiência real e espiritual. Eles querem saber como que funciona a religião na tua vida. Como que funciona no teu casamento? Como que funciona na tua escolaridade? Como que funciona lá na tua igreja? Mas eles querem ter uma experiência real, não querem só ter o conhecimento, eles querem sentir. Por isso que funciona o pequeno grupo para o pessoal dessa classe. Porque no pequeno grupo você sente o cheiro das pessoas, você sente o cheiro da comida que é servida, você degusta a comida, você conversa, alguém fala que está triste, você chora, alguém fala que perdeu um animalzinho de estimação, uma pessoa da família, você se entristece, alguém conta uma piada, você ri, você faz parte daquela comunidade e você passa a ter uma experiência real com Deus. Pequeno grupo, para esse grupo aqui, é fantástico. Esse nosso culto de quarta-feira, 10h30, lá no Shopping Cidade Jardim, eu considero um tremendo experimento de pequeno grupo, que a gente começa a conhecer a vida dos outros. O que eu falo lá? Se não dá para fazer estudo bíblico, eu faço séries. Daí outro dia eu falei lá sobre os 5 grandes medos da humanidade. Então vamos lá, foi feita uma pesquisa, né? Um jornal, o The Sunday Times, fez uma pesquisa, os maiores medos da humanidade, talvez eu não lembre todos eles aqui, não lembro. O 5º maior medo da humanidade, medo da morte. 4º maior medo, medo de problemas financeiros. Você vê que a Bíblia tem resposta para essas coisas todas. E você começa a levar o assunto para a Bíblia. E fica lá durante meia hora conversando com esses advogados que não acreditam em Deus acerca de medos da humanidade. Medo de doenças. 2º maior medo da humanidade, medo de insetos. Quando eu falei isso, uma advogada lá, ela falou, eu não tenho medo de inseto, eu tenho medo de animal. Se aparecer um rato aqui, eu morro. E um camarada lá, ele falou, Deise, você não sabe, então, na minha casa, um rato entrou em casa e se alojou no meu fogão. Ela começou a querer desmaiar. Aí você começa a falar sobre esses assuntos e vai chegar no tema bíblico. O maior medo da humanidade, perfeito para advogado, é o medo de falar em público. Foi descoberto, o maior medo da humanidade. Com esses assuntos aí você vai cair no medo de falar em público. Falei, qual era o maior medo do apóstolo Paulo? 1 Coríntios 9,16. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. O maior medo dele era não pregar o Evangelho. E agora a gente está estudando, então, uma série sobre grandes pregadores da história. Quarta-feira eu falei sobre John Harper. E aí o grande pregador de Glasgow, 3 vezes quase morreu afogado, foi convidado para ir pregar nos Estados Unidos, possivelmente ia ser pastor lá, comprou uma passagem no melhor navio da época, e era o Titanic. O navio afundou e ele foi pregando até seu último suspiro. E quando eu contava isso para eles lá, porque um jovem apareceu em Hamilton, no Canadá, 4 anos depois do naufrágio, falou, eu sou o último converso de John Harper. John Harper veio até mim, grudado em algo flutuante, e gritou, você acredita em Jesus? Você está salvo? E eu disse que não 2 vezes e nunca mais o vi. Ele morreu lá, eu sobrevivi. Mas aquelas palavras me levaram para Jesus. Aí você fala, e aí? Você não quer utilizar o que você aprendeu para ajudar alguém? Uma experiência real. A mente pós-moderna precisa de uma experiência real. Dá muito mais trabalho do que fazer um estudo bíblico, dá muito mais trabalho do que fazer um sermão de sábado. Porque é um ambiente hostil, mas que você não pode fugir da raia. É o momento de você ajudar. As pessoas pensam também, né? Como eu posso sentir o pós-moderno, a sua experiência religiosa? Eu não quero que você me diga o que você pensa. Como que eu posso sentir? Você ama a Deus? Como que eu posso amar a Deus? Você ama a sua família? Como que eu posso amar a sua família? Mais uma vez, entra a influência dos pequenos grupos.
A hora que os pequenos grupos começam a mostrar ali o amor, o companheirismo, a convivência, é o que nós estamos lá. Uma secretária chega outro dia lá e fala assim, minha mãe foi detectada com ela, esclerose lateral amiotrófica, acho que é esse o nome. Todo mundo ficou olhando assim, e eu num impulso, eu falei, eu posso visitá-la? É o suficiente para eles falarem, eu quero ter essa experiência. E começaram então a querer visitar a mãe dela também e ajudar a secretária. Uma experiência real com Deus. Isso dá oportunidade. A mente pós-moderna quer isso. Claro que você vai estudar a Bíblia, claro que você vai falar da verdade para as pessoas, mas não esqueça disso. Eles querem uma experiência real. Não dá mais para você falar assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não cabe mais. Que eles possam realmente comprovar, porque é a visão científica. Olha, se comprovar, eu vou contigo. Se não comprovar, eles querem experimentar de fato. E o que está acontecendo na tua vida? Aí quer fazer um link, exato. Porque eu quero saber, funciona? Se funciona, eu quero experimentar. Então você consegue, você terá daqui para frente, né, principalmente nos centros urbanos, talvez um período um pouco maior de tempo para uma conversão verdadeira. Porque a pessoa quer experimentar. Ela conhece, tá bom, mas ela quer experimentar também. Eu quero ver se esse negócio funciona. Por isso que a igreja tem que viver cada vez mais a experiência com Deus. Segundo, valorização da autenticidade. Mas nesse livro que você falou, talvez demore um pouco mais para ver. Mas a qualidade... Mas a evasão... Com certeza. Com certeza. Valorização da autenticidade. Você vive o que você prega? É triste você pensar, mas é uma dura realidade, né? Você pode encontrar hoje, não estou falando no meio adventista, no meio cristão, pessoas tão relativistas que de manhã elas tomam a Santa Ceia e à noite vão a uma adega de vinho. De manhã elas dizem, eu te amo para a esposa, e à noite ela está com uma mulher que não é a mulher dele. Por quê? Isso é relativo. Bíblia é relativo. É a verdade deles, é a verdade da sua igreja, não é para mim. Mas o pós-moderno não aceita isso. Você não aceita isso. Eu tenho muito do pensamento pós-moderno. Não dá para admitir que alguém fala uma coisa e vive outra. Não dá. A gente quer ver a realidade. Outra pergunta que eles fazem, autenticidade, você tem que ser autêntico. Quando você compra um automóvel, você não tem que ir no cartório para reconhecer a firma com autenticidade, para que provem que aquilo é verdadeiro? É a sua assinatura? Outra pergunta, você gasta quanto tempo com isso? Quanto tempo você gasta para a sua religião? O que você faz? Como que você adquire espiritualidade? É indo à igreja? É indo ao pequeno grupo? Eles querem saber isso. Estão dispostos a gastar esse tempo se tiver qualidade na sua vida espiritual. Você vai cobrar quanto por me ajudar? Na primeira conversa que eu tive com o Dr. Marcos, né, ele já falou, olha, eu tenho uma ajuda de custo. Eu falei, doutor, não posso aceitar nada, nem um centavo. Passados alguns meses lá, veio a notícia do chefe do RH que isso foi um ponto de credibilidade. Isso foi um ponto de credibilidade. A igreja me sustenta, eu sou pastor da igreja. E saio daqui, vou lá para o Morumbi toda quarta-feira, não precisa de ajuda. Isso aqui é a missão que você tem que ter. Você vai cobrar quanto por isso? Por quê? As igrejas têm má fama. E no meio pós-moderno, as pessoas pensam, o cara quer me levar para a igreja porque ele sabe que eu tenho dinheiro. Nós estamos falando de evangelismo da alta sociedade. E vai aumentar o dízimo. E vai aumentar o dízimo. Ele tem interesse em mim. Então você tem que provar, como Jesus provou, que não tem interesse. O interesse é a salvação. Nós estamos desenvolvendo lá no distrito de Manaus uma situação de trazer jovens da nossa região que estão inseridos na dependência química. Eu atendi um jovem, falo jovem, mas 41 anos, com muitas perdas devido à dependência química. E ele é de uma certa grau da sociedade lá, filhos de influentes. E aí, eu me lembro que, agora você falando disso, quanto vai me custar, né? E eu falei para ele, nós não estamos interessados
você tem. Nós estamos interessados em te ajudar É a sair mesmo? dessa. Uhum. Então foi o primeiro contato. E ele depois ficou olhando, pensando, sabe, que interessante, porque eu tinha uma visão diferente da igreja adventista. Tá vendo? Enquanto ele olha e pensa, ele está pensando assim, será que isso é verdade? Se você escorregar, já era. Porque ele está buscando o quê? Autenticidade. Não quer mesmo? Ou fala que não quer e depois vai me pegar lá na frente? Entendeu? É esse o pensamento. A gente pensa assim, que só eu penso, o outro também pensa. E às vezes muito mais ou diferente do que eu. Mas pensa, né? Só para compartilhar uma experiência que eu estou passando, né? Uhum. Eu faço doutorado na USP de Ribeirão Uhum. e eu recebi o convite para ir para uma das melhores universidades do mundo, MIT, em Boston. Uhum. E aí a prova de inglês caiu no sábado. Uhum. E é meu sonho. Meu orientador sabe e é o sonho dele. E aí, eu tive assim, seria a primeira vez que um aluno lá do departamento iria para o MIT. E aí, na minha cabeça era um ponto pacífico. É sábado, eu não faço prova. E aí, tipo assim, ele achava que eu iria dar uma flexibilizada. Porque assim, quando que eu vou ter essa oportunidade de novo? Aí eu falei para ele assim, fala com o seu pastor. O que eu falo para ele? Eu ligo para ele. Eu falei assim, então professor, não é o meu pastor. Sou eu com Deus. Eu não vou jamais ter paz. Ele quer estar sabendo se você é autêntica. Isso. Se não, tipo assim, porque eu tive problema com sábado na USP, pra entrar. Uhum. E aí ela achou, não, ela foi forte na crença dela porque era USP. Uhum. Ah, o MIT ela vai dar uma flexibilizada. Pô, cara, você vai deixar de ir pro MIT por causa de uma prova no sábado? Aí eu falei, não, professor, eu não faço prova no sábado. Se Deus quiser que eu vá, ele vai fazer uma outra forma. E eu vou. E aí ele ficou olhando assim pra mim, ele não acredita. E aí ele falou assim, depois ele falou assim, nossa, eu gostei da sua firmeza de caráter. Legal. E aí, você não foi? Não, o IELTS abriu uma prova numa quarta. Que legal. Vamos lá. Parabéns. Mas Parabéns. assim, se eu tivesse cedido, O MIT ele fica ia dizer perto assim, lá. nossa, ele ia falar assim, não, até eu cederia. Ele acharia até plausível. Né? Mas ele fala assim, poxa, Rogério, você botou tudo em jogo por causa do sábado. Um sábado. É um dos maiores institutos de tecnologia do mundo, né? É. Pertinho de Harvard lá. Muito bom. As pessoas pós-modernas, elas buscam verdadeiras, ou melhor, pessoas verdadeiras, e não a verdade das pessoas. Entendeu? Ah, ela guarda o sábado. Eu quero saber por que ela guarda o sábado. Não, eu quero saber se ela guarda o sábado. É por isso que o evangelismo agora é 1 mais 1, é você, não é só a verdade que você tem. Não quero conhecer sua religião, mas sua vida. Por isso, por exemplo, o sucesso do Facebook e das mídias sociais. Ninguém quer saber o que você ganha, ou o que você quer saber como é que é a tua vida. Vão lá olhar os teus amigos, tuas fotos e tudo mais. O pós-modernismo dá uma terceira grande oportunidade para o discipulado, porque as pessoas pós-modernas têm sede por experiência e serviço. Isso é tremendo, ó. E aí a gente tem um probleminha com a igreja. Geralmente a gente pensa assim, só pode trabalhar depois que está o quê? Batizado, já está prontinho. Aqui eles pensam um pouquinho diferente, né? Trabalhos sociais, engajamento, inclusão social nos eventos da igreja, por exemplo, feira de saúde, curso contra os vícios, ajuda aos menos favorecidos. As pessoas de mente pós-moderna não se preocupam tanto em ser membros, mas em servir em primeira instância. Olha essa, tem um... Pois não. Existe um aspecto que é muito importante, que às vezes ele tem uma preocupação social até por Deus. Tremenda. Ele sabe que ele está tirando a oportunidade de outras pessoas com o seu ganho. E se ele enxerga na igreja uma preocupação social, isso também dá uma credibilidade maior. Boa. Estou agora na igreja do Tatuapé. Aí eles pensaram assim, vamos fazer lá um dia das mulheres diferente. Nós vamos dar um kit para as mulheres em situação de rua aqui da região, com sabonete, shampoo e outros produtos de higiene pessoal, muitas coisas bacanas, escova. Falei, mas quem que vai dar isso? Aí surgiu a ideia, que tal pedir nos condomínios para que as pessoas doem para a igreja doar? A gente tinha ideia de fazer 70 cestas. A gente chamou aquilo de kit belezura. Deu 120. Amém. 120.
As pessoas mandaram esmalte, sabonete, shampoo, coisas caras que muitos moradores em situação de rua nunca tinham visto, receberam lá. Foram tantos que no albergue onde nós fomos, sobrou. Aí a gente foi para a rua realmente para doar. E quem ficou satisfeito? A pessoa que doou. Naquilo que ele falou. Talvez por um desencargo ali de consciência, mas é um trabalho de serviço e experiência. Como motivar mentes pós-modernas para o cristianismo no século XXI? Uma resposta simples, não é absoluta, mas que faz pensar, né? Se quisermos alcançar a mente pós-moderna, teremos que desenvolver o conceito moderno de comunidade. Comunidade, as pessoas pertencem, pertencimento. Eu quero pertencer a essa igreja. Eu quero pertencer a esses projetos. Eu quero pertencer a essa ideologia de saúde. Pertencimento, comunidade. E a tolerância à diversidade. Isso aí é complicado. E às vezes o pertencer vem antes até do crer. Bem antes, vou contar uma história. Grupo Projetarte, lá da igreja do Belém, decidiram fazer os cultos de domingo há um tempo atrás e queriam colocar som ao vivo. Vocês sabem, imaginam qual que é o problema quando você vai colocar ali uma bateria numa igreja. E eles falaram, nós queremos fazer um dia bem dosado, com som de qualidade, vamos colocar uma bateria aqui. Não tem quem toca. Eles contrataram uma pessoa, ele tocou, deram um dinheirinho para ele, ele foi embora. Na saída ele falou, eu gostei dessa igreja. Posso voltar de novo? Ele falou, pode, mas daí você não vai ganhar, não vai receber. Ele falou, tranquilo. Ele era o baterista da Bispa Hernandes. Não vou falar de detalhes aqui não. Mas ele falou assim, aqui eu vi alguma verdade em vocês. Vocês realmente adoram a Deus no culto, né? E aí ele foi uma vez, foi duas, foi três. Ele ficou lá durante 4 anos. Até que ele foi batizado. Tive a alegria de batizá-lo, batizar a noiva e fazer o casamento dele. Ele foi um dos que trouxeram ou estão trazendo esse baterista que está aí, o Leco. O Leco também frequenta a nossa igreja lá. São amigos e um vai trazendo o outro da parte da música. Aí tinha o filho de um pastor da igreja, acho que batista ou presbiteriana, tocava baixo. Chamaram ele também para tocar lá, mesmo esquema. A segunda falou, mas não tem contribuição aqui na igreja. Ele falou, mas eu gostei do culto. Esse teve que estudar tanto que ele teve que quase decorar as 2.300 tardes e manhãs e a existência de um santuário no céu para provar para o pai dele que a igreja adventista não era uma seita e era um movimento profético. Tive a alegria de batizá-lo, a noiva, e fazer o casamento dele. A noiva já era adventista. Então, são trabalhos que dão certo, né? Se quisermos alcançar a mente pós-moderna, temos que desenvolver o conceito moderno de comunidade e tolerância. Para eles, o que acontece lá no escritório de advocacia, quarta-feira, 10h30, é um culto, é uma comunidade. Eles vivem em união, vivem em paz naquele momento. Eles falam, pelo menos agora aqui nós vamos ter meia horinha, quase uma horinha de paz, em meio a tremenda diversidade. E os resultados começam a vir, né? Aqui tem uns pedidos, ó. Eu chego lá, eles falam, ligam lá em cima e falam, é o Fabiano do Café com Deus. Até nisso pode ter algum preconceito com o adventismo, né? Mas o símbolo é esse aqui, ó. É um café. Eles chamam Café com Deus. Algumas coisas interessantes que têm acontecido lá, né? Aqui são os pedidos. Só voltar aqui para vocês verem quem são as pessoas aqui. Não vai dar para passar tudo aqui, não. Essa moça aqui foi quem começou tudo, a Fabiana. Ela que teve a ideia de falar com o chefão, o Dr. Marcos. E ela não podia ter filhos. E ela estava todo culto pedindo aqui, todo culto pedindo. E esse aqui é o último pedido que ela trouxe, ó. Agradeço a Deus pela Ellen. Que Deus seja louvado. Muito obrigado. Nunca me senti tão feliz. Te amo, meu Deus. Ela está grávida. Amém. Aí tem uma criança, Ellen, em homenagem a Ellen White. Aqui um outro diz assim, ó, peço oração pelo meu trabalho, pela minha saúde mental, física e espiritual. Um advogado. Agradeço pela semana passada, tenho fé no que virá. Que ao Senhor só peço pela minha prova na OAB. A OAB. Ela vai fazer a prova lá, né? Outro aqui que pede pela OAB.
Agradeço a Deus pela vida, pela saúde. Parece uma igreja adventista escrevendo. Né? Que Deus possa fazer por mim aquilo que eu não consigo fazer. Faz 1 ano e meio que eu estou lá. 1 ano e meio. E teve um rapaz lá que sofreu um acidente de moto. Todo mundo estava orando por ele, um estagiário, ele não está na foto porque ele está se recuperando. Essa moça teve uma gravidez de risco, todos oraram por ela. O Tiago é adventista, foi contratado lá, adventista também. E eles estão conhecendo a Deus, falando sobre Deus todas as quartas-feiras, com o objetivo de aproximar-se de uma experiência real com Deus. O chefe do RH, esse ano aqui, matriculou a filhinha dele numa escola adventista. Levou lá e falou, meio grande, meio bagunçado, mas eu vou colocar por causa da religião. Os caras têm grana, eles têm coisas melhores. Meio grande, meio bagunçado, mas por causa da religião. Uma outra fazendo estudo bíblico, mora perto da igreja Nova Semente, faz parte, está indo lá na igreja Nova Semente, e outra na Vila Olímpia, 2 advogadas já. Não tenho plano, conforme combinado, de fazer proselitismo, mas tem dado resultado para a honra e glória do nome de Deus. Né? Isso é um pouco da experiência, a gente passou lá com esse escritório, orem pelo projeto, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, fique à vontade. Como é que vocês desenvolvem esse tempo aí, que é menos de 1 hora, que vocês fazem a atividade? Não dá para cantar, porque é um ambiente de escritório. Essa aqui é a sala, ela vem mais para cá. Aqui tem uma vista linda, que é da Ponte Estaiada. Então eu faço uma oração, pedidos de oração, o sermão e uma outra oração. É isso aí. E eles falam bastante, se comunicam bastante, se expressam, falam, porque é um momento gostoso para eles. E eles servem lá água, servem café, claro que a gente não participa ali, mas eles servem algumas coisas para comer. E uma vez por mês tem um grande almoço, que eles chamam de dia D. E a partir do 2º mês que a gente estava lá, não serviram mais nada de porco. Amém. Nada. E é sempre temático. Um mês é mexicano, outro mês é italiano, outro mês é árabe. E não tem. Daí eu fui perguntar, né? Por que não tem? Posso? Ele falou, não, é em consideração a vocês. Eu nunca falei sobre isso. Eu nunca falei sobre isso. É um assunto que eles estão interessados em descobrir. Quem? Semanalmente, quer ver? Está perguntando se o Dr. Marcos... Celso, já ouviu falar do Dr. Marcos? O Dr. Marcos é muito conhecido, é um grande tributarista do Brasil. Antes dele viajar, né, ele escreveu assim, peço por minha viagem, ele tem um filho em Londres, ele está lá, peço por sabedoria nas decisões sobre o escritório, nossa saúde, Dr. Marcos Martins. Está na agenda dele, toda quarta-feira ele está lá com a gente. Maravilha. Tremendo orientador. Né? Só uma pergunta. Dentro desse processo, a gente vimos o inicial, foi realmente pequenos grupos. Eu lhe pergunto, assim que você chegou lá, você foi convidado, você foi convidado no primeiro momento só para fazer uma oração, ou quando você já começou, porque hoje você já está tendo sermão, sim, mas seu pontapé inicial foi com um assunto ou já foi basicamente dentro da Bíblia? Eu acredito que eles estavam lá para me testar. Então eu primeiro testei realmente o assunto bíblico. E eu percebi que agradou a alguns, outros não, porque eu pedi o feedback. E aí que eles falaram, queremos mais assuntos existenciais, que falem da nossa vida, da nossa existência. E eles foram me dando as dicas, e eu proponho os temas, passo os temas com antecedência, e eles lá dentro fazem a divulgação. Funciona como se fosse uma igreja. E às vezes mais organizada, porque eu chego lá, está tudo pronto, eles já sabem mais ou menos o que vai fazer. Ninguém falta. É o que eles estão querendo, né? Eles estão pedindo, você vai lá e... Exatamente. Traz o pressuposto. Mais algum? O senhor vai compartilhar essas transparências? Claro. PowerPoint? Pode. Já está, né? Já está com o pastor Jair, ele vai fazer. Vai fazer. Vai entregar para todo mundo. Tá bem? Valeu?